Olá, bom dia ouvinte, bom dia para você que está aí sempre na nossa audiência, muita gratidão, muito obrigado por você estar aí enviando suas mensagens através do celular, através do e-mail, através da nossa página no Facebook, né? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse programa do Instituto Integrando. Eu sou Sidney Rosa. Para você que ainda não conhece, né, esse programa normalmente fazemos eu e a Inês. Você pode conhecer eu e a Inês indo até o Instituto, marcando lá com a gente um bate-papo. A gente sempre reserva meia hora, 40 minutos, para você que de repente quer ir até lá, conversar um pouco, falar das suas coisas, querer um caminho, querer ajuda para olhar para um caminho, né? E nós gravamos esse programa, então se você quiser nos conhecer, você pode também acessar o nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho eu já vou te passar todas as informações para que você possa entrar em contato com a gente. Já vá preparando aí a tua forma de anotar, que daqui a pouquinho eu vou te dar aí as informações, tá? Mas esse programa e todos os outros estão lá no nosso canal no YouTube, Instituto Integrando, né? Só você colocar lá no YouTube, Instituto Integrando. Você já vai ter acesso aos nossos programas, a esse programa e todos os outros que a gente já gravou aqui na rádio. Eles vão estar lá, estão lá disponíveis, né? Vários temas, programas em que nós trouxemos convidados para falarem das suas terapias, dos seus trabalhos terapêuticos, né? Porque a ideia do Instituto Integrando é essa, né? É reunir num mesmo local várias terapias, vários terapeutas, do que tem de mais moderno, de mais importante nesse caminho holístico, nesse mundo holístico, esotérico, por que não? Né? Então nós temos lá baralho cigano, nós temos tarô, nós temos apometria, temos o reiki, temos hipnose, temos constelações familiares, temos psicanálise, né? Mesa quântica, radiônica, theta healing, temos a parte das massoterapias, acupuntura, reflexo, auriculoterapia, todas reunidas no mesmo espaço, né? Na zona norte de São Paulo, pertinho do metrô Tucuruvi, menos de 5 minutinhos andando, você chega no Instituto, é muito fácil o acesso, e daqui a pouquinho eu te dou aí as formas de contato, telefone celular, aguenta aí um pouquinho que eu já vou te passar, né? Mas essa é a nossa intenção, a intenção de trazer para você informações de forma terapêutica, às vezes através de cursos, palestras, workshops, informações que te ajudem no teu processo de evolução pessoal, né? Teu processo de evolução pessoal, assim como o meu, de qualquer pessoa, ele se dá através do autoconhecimento. À medida em que eu vou me autoconhecendo, à medida em que eu vou aprendendo mais sobre mim, eu vou evoluindo, né? Tem aquelas pessoas que querem aprender sobre o outro, a lidar com o outro, né? Elas querem conhecer o outro, né? Enquanto eu não conheço o outro direito, eu não consigo lidar com ele, né? E a gente fica buscando muitas vezes respostas e soluções no outro. E não é esse o caminho. O caminho é nós nos enxergarmos. A gente se enxerga muito pouco. A gente não nos vê. O que a gente vê da gente, normalmente,
é um reflexo. Mas o que está dentro da gente, que é o que faz toda a diferença, a gente não enxerga. Né? Claro que é possível enxergar, lógico que sim, sem ajuda de nenhuma terapia ou de nenhum terapeuta. Claro que é, sim, é possível, né? Mas é bem mais difícil, é bem mais complicado isso, né? Então, com a ajuda de um terapeuta, com a ajuda de uma terapeuta, com a ajuda de uma determinada terapia, esse processo fica bem mais fácil. E ele é, de fato, bem mais fácil. Nós colocamos muito peso no nosso dia a dia. A gente carrega demais as tintas do nosso dia a dia. A vida é muito mais simples, a vida é, de fato, mais simples, muito mais simples do que o que a gente imagina, né? Mas nós estamos habituados com a ideia do sofrimento. Nós precisamos sofrer para ter valor, aquilo que não é suado não tem valor, se não for sofrido não tem valor, não é isso que a gente ouve durante muito tempo, assim, durante a nossa vida, e que não é verdade, sinto muito, né, te informar. Não sei se é bom ou é ruim, né? Mas eu sinto te informar que isso não é verdade, né? Isso faz parte do que nós chamamos de senso comum, né? De crenças. Toda crença é limitante por si só, né? E as pessoas, os poderosos, as pessoas que têm influência e não querem dividir esse poder, não querem dividir essa influência, elas ficam nos convencendo de que a vida tem que ser difícil, de que a vida não é fácil, de que tudo é muito complicado, né? E é bem diferente disso. É bem mais simples, é bem mais fácil do que o que a gente imagina, tá? Bem mais, pode ter certeza. Nós temos capacidade pessoal para solucionarmos, aliás, só nós podemos solucionar as nossas questões, ninguém pode. O que a gente consegue através dos processos terapêuticos é uma ajuda, é um norte, né? É um caminho, mas o trabalho de chegar onde a gente quer chegar é nosso. Com ajuda fica muito mais fácil, né? Porque a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. Então, quando alguém nos ajuda com formação técnica, com informação técnica, né? Com carinho, com amor, a gente vai conseguindo superar as adversidades, superar os momentos mais difíceis, superar os nossos conflitos, e a gente vai começando então a enxergar, a perceber que é possível e é bem mais fácil do que a gente estava imaginando, né? Existem no Instituto mais de 20 terapias, né? Existem mais de 20 terapias à tua disposição. Terapias mais modernas, terapias mais clássicas, né? Para não dizer mais antigas, como o tarô, por exemplo, né? Que é uma ferramenta milenar, uma ferramenta das mais antigas, uma ferramenta poderosíssima. E claro que a gente fala aqui de tarô de uma forma terapêutica. A gente fala do tarô, essa ferramenta milenar de autoconhecimento, né? O tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. É uma ferramenta que, a partir do momento que você aprende a interpretá-las, as lâminas, você desenvolve a tua intuição, você desenvolve o teu poder intuitivo, e aí você pode tranquilamente ler para uma outra pessoa, né? E aí é óbvio que nós vivemos numa sociedade que existe de tudo. Existem os bons e maus advogados, existem os bons e maus médicos, né? Existem os bons e os maus tarólogos, existe o charlatanismo, é natural, né? É uma consequência
da sociedade que a gente vive. Mas o tarô, enquanto ferramenta de autoconhecimento, ela é fantástica. E é uma das mais antigas, né? Então nós temos atendimento com tarô, atendimento com baralho cigano, nós temos cursos para você aprender a ler o tarô, para você aprender o baralho cigano. Essa é a proposta do Instituto, né? É te atender e também ensinar, para que você aprenda, né? Então tem cursos semanais, cursos mensais, cursos de 2 anos, né? De várias terapias, né? Então, mas nós temos tanto dessas ferramentas mais clássicas, dessas terapias mais clássicas, quanto as mais modernas, cura reconectiva, reconexão, barras de access, né? São as mais modernas, são as mais modernas. E nós temos, uma delas vai servir para você, com certeza, né? Então tanto eu quanto a Inês, a gente reserva 20 minutos, meia hora, se você quiser conversar com a gente, e a gente direciona você para uma dessas terapias. Você fala um pouquinho das tuas queixas, você fala um pouquinho da tua necessidade, das tuas buscas, e a gente vai com muito amor, com muito carinho, indicar para você umas dessas terapias, né, para que você possa começar o teu processo ou concluir o teu processo, ou se você já está no meio do processo do autoconhecimento, né, a gente vai te indicar aquilo que vai fortalecer, aquilo que vai te ajudar muito mais nesse processo de autoconhecimento, para que você o quanto antes consiga se encontrar, se encaixar nessa vivência, nessa jornada, né? Nós temos essa jornada para ser concluída. A gente vem aqui para ser feliz, para evoluir sendo feliz. Não precisa de sofrimento. Quanto antes a gente entender, quanto antes a gente se encaixar no nosso processo, mais fácil a gente vai percebendo que é esse processo de passar por essa jornada, de passar por esse período de evolução. São vários os períodos de evolução que nós passamos, né? Cada um de nós, você que está me ouvindo, com certeza você já passou por muitos processos. Está em mais um. E quanto mais você aprender, quanto mais você evoluir, mais você cresce. Espiritualmente, em todas as áreas, profissionalmente, financeiramente, né? Mas é importante que você se reconheça, que você se autoconheça, para que você possa facilitar essa jornada. Senão, nós temos a tendência de ficarmos vítima, né? A gente acaba indo para o coitadismo, para o vitimismo, e isso só atrasa o nosso processo. Isso não é bom, não é e nunca será. Mas nós temos a tendência, é natural. E quando eu começo a me autoconhecer, eu começo a sair desse papel de vítima. Eu começo a entender que eu sou um coautor da minha vida, que nada acontece na minha vida sem que eu permita, sem que eu precise, para que eu possa aprender, para que eu possa evoluir com isso, né? Então é plenamente possível nós não passarmos por algumas questões, como também é muito natural a gente passar e passar e passar pelas mesmas questões. Toda vez que a gente passa muito por uma questão é porque a gente não está ultrapassando essa questão. Quando a gente ultrapassa, a gente não precisa passar mais. Mas se eu não me entender, se eu não souber quais são de fato as minhas habilidades, quais são de fato os meus talentos, eu não vou conseguir ultrapassar. Eu vou ficar batendo sempre nesse muro emocional, né? Eu vou ter sempre um limitador, eu vou ter sempre um limitante.
né? Por isso que é importante que a gente se conheça, por isso que é importante que a gente se autoconheça, a gente se auto-reconheça. E precisamos, né, de ajuda, nós precisamos de um norte, nós precisamos de alguém que, de novo, de uma forma técnica, com conhecimento técnico e com muito amor, nos mostre, nos direcione de alguma maneira, para que a gente passe o quanto antes por isso. E isso também não quer dizer que, porque você vai ter a ajuda desse terapeuta, dessa terapia, que você vai fazer isso do dia para a noite. Não, vai depender do teu entendimento. Se você estiver convicto, se você fizer com você uma proposta de mudar o teu padrão, você vai fazer isso muito rápido. Mas nós temos padrões instalados no nosso inconsciente, no nosso sistema emocional, que nós temos ganhos secundários com esse sistema instalado e que muitas vezes eu próprio não quero mudar isso. Aí eu te pergunto, você não quer mudar? Você fala, claro que eu quero, mas o teu inconsciente está dizendo, não, não quero não, tá bom assim, eu quero continuar desse jeito, né? E quando é que a gente consegue perceber isso? Quando a gente se propõe a olhar para isso. E aí eu preciso da ajuda desse terapeuta, dessa terapia. Porque senão eu não consigo ver, eu fico olhando apenas o reflexo. Eu não consigo passar desse reflexo, né? Então por isso que é importante os processos terapêuticos, por isso que é importante as terapias, por isso que são importantes as terapias. Para que a gente possa, com a ajuda profissional, a ajuda adequada, a ajuda amorosa, a gente transpor essas barreiras e a gente conseguir se enxergar. Certo? Eu vou passar para você agora os nossos meios de contato, os nossos telefones, para que você agende, então, essa conversa, esse bate-papo comigo ou com a Inês, ou até, se você entrar no nosso site e olhar lá quais são as terapias que a gente tem no nosso Facebook, você já pode até agendar diretamente a terapia, né? São mais de 20 terapias que nós temos. Eu falei aqui do tarô, do baralho cigano, da barras de Axis, da reconexão, cura reconectiva, mas nós temos muito mais terapias, né? Você entrando no nosso site, entrando na nossa página do Facebook, você vai poder ver, né? Você vai poder escolher as terapias que nós temos lá à tua disposição, tá bom? Nós estamos ao lado do metrô Tucuruvi, né? Bem pertinho do metrô Tucuruvi, 5 minutinhos andando. 5 minutinhos andando você chega no Instituto. Rua Cônego Ladeira, número 423. Cônego Ladeira, 423. Esse é o nosso endereço, Rua Cônego Ladeira, 423. 5 minutinhos andando do metrô Tucuruvi. Desceu, saiu na catraca à direita, acessa a avenida principal, Antônio Maria de Laé, atravessa, continua seguindo à sua direita, será a segunda rua à esquerda. Muito fácil chegar, muito fácil, né? Se você quiser, liga para o nosso telefone fixo a partir das 10 horas, todos os dias nós estamos lá, inclusive sábados e domingos, porque sábados e domingos é quando acontecem os principais cursos, né? Então a gente está sempre por lá. Normalmente até 9 horas da noite, dia de semana, normalmente até umas 6, 7 da noite, de fins de semana. Se você ligar e der caixa postal, a gente não puder atender, você deixa lá pausadamente o teu nome, o teu número, e a gente vai retornar para você. Mas o telefone é 2203-6303, prefixo 11, né? São Paulo, Zona Norte. Prefixo 11, 2203-6303.
E o nosso WhatsApp, o nosso celular, que você pode ligar, que você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, é o 957 90 6334. 95790 6334. Esse é o nosso WhatsApp. Tá? Liga, passa mensagem. Nós temos o nosso site www.institutointegrandosp, SP de São Paulo, institutointegrandosp.com.br. Entra no nosso site, você vai ter acesso lá à fotografia dos terapeutas, você vai ter lá o nome de cada terapia, vai ter lá falando um pouquinho de cada terapia, né? Bem bacana o site. Você pode ver a nossa página do Facebook, que é Instituto Integrando, né? Coloca lá Instituto Integrando, nossa fanpage. Você vai ter lá as notícias, você vai ver lá as fotografias, vai ver a agenda dos cursos, a agenda dos atendimentos. Você consegue ver tudo isso lá pelo nosso Facebook. E também pelo nosso canal do YouTube, que é Instituto Integrando. Né? Você entra lá no YouTube, coloca Instituto Integrando, vai ter acesso lá ao nosso canal. E esse e todos os programas que a gente fez aqui na Mundial estão lá, disponíveis para você. Alguns programas com eu e a Inês, alguns programas com a Inês sozinha, alguns programas em que nós trouxemos alguns dos nossos terapeutas para falar um pouquinho das técnicas, para falar um pouquinho da forma de cada um atuar. Tudo isso tem lá no nosso canal, né? É só você acessar para você conhecer um pouquinho mais a gente, né? Então, como eu disse, nós temos terapias, nós temos atendimentos individuais, alguns atendimentos em grupo, e temos também os cursos, né? Porque a gente entende que, além de você se tratar com a terapia, você se tratar com o terapeuta, por que não estudar? Né? Por que não estudar o baralho cigano? Por que não estudar as constelações familiares? Por que não estudar a psicanálise, por exemplo? Né? Na psicanálise tem os meus atendimentos e tem os atendimentos também com a Áurea, que é um atendimento social, inclusive, né? Com um preço diferenciado. Tem os atendimentos com análise junguiana, com a própria Inês, né? E tem também os cursos, tem também o curso de psicanálise, para que você se torne um psicanalista, para que você se torne uma psicanalista, para você atender pessoas, para você que já é terapeuta, para que você possa ampliar os teus conhecimentos nessa área de atendimento, né? Então você pode fazer o curso de psicanálise, que vai te dar uma base de todo o entendimento de Freud sobre a psicanálise, de Jung, de Melanie Klein, né, para que você amplie ainda mais as possibilidades no teu atendimento, né? Então você pode estudar as terapias que nós temos, ou então passar pelos terapeutas, pelas terapias, mas a ideia do Integrando é essa. Além de atender você através de uma das terapias, é também poder te proporcionar o conhecimento mais profundo, né? Dando curso, dando palestras, fazendo os workshops. Tá bom? Eu te espero lá. Nosso tempo está terminando. Eu te espero lá no Instituto Integrando. Eu espero você entrar em contato. Eu espero uma ligação sua para a gente poder ampliar as tuas capacidades, os teus talentos, as tuas habilidades. Tá bom? Bom domingo para você e até domingo que vem.